Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E esse nosso diálogo de hoje, vamos dizer assim, breve reflexão ou estudo, não é um pequeno estudo como você pode chamar, é muito esclarecedor. A minha oração a Deus é que muitos, mas muitos crentes acessem este vídeo, assistam, reassistam e repasse para outros crentes também. Porque este é um vídeo destinado à igreja, destinado aos crentes, destinado àquele que é salvo no Senhor Jesus, aquele que tem a marca da promessa, aquele que foi alcançado pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que é a habitação do Espírito Santo e que conhece a Deus e que de Deus é conhecido também, que tem uma conexão, uma intimidade com Deus, um conhecimento, uma experiência pessoal com Cristo. Então é muito importante, é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei. Eu nunca gravei nenhum vídeo ou ministrei uma aula sobre batalha espiritual. Eu trato de diversos assuntos, que inclui também guerra espiritual, mas não da forma como eu vou tratar neste vídeo, que eu vou falar especificamente da batalha espiritual. Nós vivemos num contexto de guerra espiritual. A partir do momento que você se converte a Jesus, a partir do momento em que você é alcançado por Cristo, você compra uma guerra contra Satanás e suas hostes espirituais. Então você precisa estar preparado para vencer essa guerra. Ou você vence essa guerra, ou você vai ser destruído nela. Você só tem dois caminhos, ou vencer ou ser derrotado. E pode ter certeza que a derrota, ela é algo que realmente é lamentável e triste e pode levar a uma desgraça eterna. Ou não uma desgraça eterna, mas pode levar a um caminho de muito sofrimento, de muita tribulação, quase que irreversível. Pois bem, esse assunto é explorado. Existem muitas palestras sobre batalha espiritual. E tem muitos crentes e muitas igrejas que não gostam de estudar doutrina bíblica como expiação, doutrina da justificação, doutrina da cruz, doutrina da soteriologia, doutrina de Deus, doutrina do pecado, várias e várias doutrinas dentro da teologia bíblica, que são muito importantes, importantíssimas, que são indispensáveis ao crescimento na fé. Porém, a maioria gosta do tema batalha espiritual. O tema batalha espiritual faz parte de todo esse conjunto doutrinário também, mas ele se torna muito atrativo. E eu vou trazer algo aqui neste vídeo, presta bastante atenção, que eu tenho certeza que o teu doutrinador, o teu ensinador de batalha espiritual não trouxe para você a revelação que eu trago neste vídeo. Então fique bastante atento, não desligue, vá até o final e você vai comentar no final do vídeo e vai dizer se o que eu estou falando é algo que realmente você nunca ouviu, da forma que vai ser exposto, ou se você já viu algo semelhante. Eu acredito, por tudo que eu já vi, já escutei, que ninguém abordou da forma como eu vou abordar este assunto. A batalha espiritual, o melhor texto que fala do assunto é Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, que fala das armaduras de Deus. Não é somente esse texto que fala de batalha espiritual, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre a guerra do bem contra o mal, das forças da luz que são lideradas por Deus e que tem os anjos que militam ao lado de Deus, Israel e a sua igreja, e as forças do mal, que são o diabo, os demônios
e o próprio mundo, a própria sociedade dos homens pecadores, corruptos, afastados de Deus. Mas vamos tomar Efésio como base, porque a revelação forte que eu trago hoje está no na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 10 e 18. Vamos ler o texto? Eu vou ler na versão King James, preste bastante atenção. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pois bem, antes de entrarmos no assunto sobre as armas espirituais, sobre as tais armaduras espirituais, devemos, portanto, entender com que forças inimigas estamos lidando e o grau de sério perigo que essas forças espirituais elas representam contra nós. Então vamos analisar o versículo 10 até o 13. O apóstolo Paulo nos orienta nestes versículos a buscar o poder de Deus para vencermos um inimigo muito antigo, astuto e muito poderoso. Um ser sobrenatural que comanda um numeroso exército com uma organizada hierarquia de anjos caídos, que exerce sua influência e poder em duas esferas. Então, são duas esferas que Satanás e os demônios eles exercem seu poder de influência. A primeira, espiritual, influência nas regiões espirituais ou celestiais. E a segunda, o segundo campo de poder de influência é na esfera humana, social e terrena, no nosso mundo. Então, queridos, Satanás, o nosso opositor e adversário de Deus e do povo de Deus, governa o reino das trevas, constituído por diversas castas de demônios, denominados como principados e potestades. Ele é chamado por Jesus, lá em João capítulo 12, versículo 31, 32, capítulo 14, versículo 30, você pode ler na sua Bíblia, Jesus chama o diabo de o príncipe deste mundo, porque é ele que governa a sociedade caída. Não é que ele tem poder sobre a terra, porque quem governa os céus e a terra é Deus. Na questão de Deus dar a última palavra e Deus ser o Senhor em toda a supremacia e absolutismo. Deus é totalmente absoluto e supremo em todo o seu governo, em toda a sua majestade e glória. Mas o diabo ele tem um relativo poder sobre a terra, temporariamente, concedido por Deus temporariamente, porque o homem caiu, entregou o reino a Satanás, e a sociedade dos homens caídos é governado por demônios, pelo diabo. Então, por isso que ele é chamado pelo próprio Jesus do príncipe deste mundo, porque os homens pecadores assim o fizeram seu governante e seu príncipe, porque servem a Satanás. Então, o campo de influência de Satanás e a atuação dele se estende a esse mundo físico, a sociedade dos homens ímpios e pecadores afastados de Deus. Então, eles fazem parte desse domínio do diabo. E muitos, sem saberem, eu falo de homens pecadores ímpios que não conhecem a Deus, eles, sem saberem ou terem plena consciência disso,
são súditos, servos, ministros, escravos desse reino de trevas. Então, eles cooperam para consolidar as obras malignas do inferno e, portanto, nós temos uma resposta bíblica para revelar qual é a origem de toda a crueldade, toda a maldade na terra, toda exploração, opressão, crimes e maldades que acontecem no nosso planeta, desde os primórdios da história até os dias de hoje, vai piorando, piorando cada vez mais. A origem está nisso aí, o governo de Satanás sobre os homens, que não conhecem a Deus e que são rebeldes à palavra de Deus, que preferem seguir sua própria carne, achando que estão seguindo o seu próprio coração, na verdade estão seguindo instruções do diabo sem muitas vezes saberem disso. Tem uns que fazem consciente, adoram mesmo ao diabo, e tem aqueles que fazem consciente e são manipulados como fantoches na mão do diabo. Então vamos ver o que é que Paulo disse em Efésios 2:2. Ele diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Vocês estão vendo aí? Então, esse texto de Efésios 2:2, Paulo fala que quando nós éramos incrédulos, quando estávamos no mundo, a gente andava segundo o curso, as modas, os costumes, a cultura do mundo. E na cultura do mundo nós tínhamos o quê? Satanás, o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Ele está por trás da mídia, da cultura, das coisas que são produzidas pelo mundo. Com o intuito de quê? De perverter os homens e de distanciá-los da verdade de Deus, para por fim arrastar grandes multidões, quanto ele puder, de milhares e milhares, para o inferno, para a perdição eterna. Ele já está sentenciado ao inferno, ele e os seus anjos caídos, ele já está com a sua condenação certa, não tem volta nem retorno para ele. Então, que ele puder arrastar de pessoas para a perdição eterna, para o sofrimento eterno sem fim, junto com ele vai fazer. Não vai medir esforço e não tem medido. Bom, nós temos outra prova também bíblica, Mateus capítulo 4, versículo 9, que na tentação do deserto, Jesus ele oferece, na tentação do deserto, o diabo oferece a Jesus todos os reinos da terra. E propondo uma barganha com Cristo. Se tu prostrado me adorares, tudo isto te darei. Ora, o diabo estava oferecendo os reinos da terra, os grandes impérios da terra para Jesus, porque ele governava tudo aquilo ali, ele era o gestor de tudo aquilo. Então ele podia dar a Jesus oferecer. Então, isso mostra também nesse texto a influência e a manipulação do diabo nos reinos, nas nações e nos impérios da terra. Portanto, a igreja do Senhor Jesus, nós somos convocados a lutar contra os reais promotores do caos social na terra. Nós somos chamados por Deus para destruir as obras do diabo, para combater com força de Deus, com poder de Deus, a alta hierarquia maligna. Aqueles que operam através dos seres humanos que eles servem como instrumentos de promoção do mal. Nós somos revestidos pelo poder de Deus como igreja, nós somos fortalecidos na força e no poder do Senhor, nós somos o reino de Deus na terra, a igreja, a embaixada do Senhor na terra, o reino da luz, cujo general é Cristo, cujo Deus é o Senhor de todos os exércitos, é o nosso rei, e nós lutamos como soldados contra o reino de Satanás. Essa é a nossa missão aqui. E resgatar os perdidos. O máximo que nós possamos tomar do diabo de almas e trazer a Cristo para aumentar o exército do Senhor e o número de servos de Deus, nós vamos fazer e lutar para isso. E para lutarmos para isso, a gente tem que expulsar os demônios, nós temos que levar a libertação para os cativos do diabo, nós temos que levar uma palavra de transformação de vidas, uma mensagem que realmente
muda a vida do homem, tira ele de uma situação de trevas, de uma situação de escuridão, de uma situação de prisão demoníaca, e ele passa a ser livre, liberto em Cristo, servo de Deus, e recebe a herança da vida eterna. Esse é o nosso objetivo, é a missão da igreja, levar a salvação aos perdidos e combater o reino do diabo. Então, queridos, porém, para vencer inimigos tão poderosos, somente pelo poder daquele que é mais poderoso que todos os seres inteligentes do universo, o grande El Shaddai, o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso. Coloque uma coisa na cabeça de vocês, entendam. Satanás e os demônios, eles têm poder, mais poder do que qualquer homem poderoso. Eles são seres sobrenaturais, eles têm poder, isso se prova na Bíblia. Os magos do Oriente fizeram as mesmas coisas que Moisés fez, não tudo, mas muitas coisas que Moisés fez de milagre e prodígio. Os magos, pelo poder dos demônios, operaram também. Veja a bagunça que Satanás fez na vida de Jó, lançou até fogo do céu para consumir tudo que ele tinha, manipulou até vento, tempestade, fogo, para destruir doenças, enfermidades, para consumir tudo que Jó tinha. Então, os demônios, eles têm um poder muito grande, eles são muito astutos, são antigos, têm mais sabedoria e conhecimento do que o homem, porque eles estão muito mais tempo de aprendizado, milênios e milhares de anos de aprendizado, de conhecimento à frente do homem que só vive 80 anos, 70 anos, no máximo poucos 120 anos. Então você lidar com criaturas milenares, muito antigas, com uma astúcia milenar muito grande, você está em total desvantagem. E são sobrenaturais e têm poderes sobrenaturais. Entendeu? Não subestime Satanás. Então é só pelo poder de Deus que nós podemos vencer inimigos tão poderosos. Então, o que eu posso dizer, o que poucos sabem em termos de batalha espiritual é quais são as armas e como utilizar essas armas. Existem armas espirituais que são munidas do poder de Deus, ou seja, essas ferramentas devem ser usadas com a unção e a ação do Espírito Santo. Se essas ferramentas, essas armas de Deus, não forem munidas com o poder do Espírito Santo e a unção do Espírito, elas vão falhar. Tem que ser pelo poder do Espírito Santo e pela unção dele, para que elas sejam eficazes. Nós vamos chegar nesse ponto. Então, continua prestando atenção. O vídeo é um pouco longo mesmo, porque tem que ser esclarecedor, você tem que ter entendimento e conhecimento. Vale a pena. Não queira tudo rápido, porque tudo rápido demais e curto não vai te instruir. Você vai ficar fútil, vazio e superficial. Você precisa de aprofundamento. E aprofundamento você tem que ter paciência, tolerância e investir seu tempo. Então, investe seu tempo me ouvindo neste momento. Vamos lá? Vamos ver o que aqui Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então nós temos armas que não são armas materiais, não são armas carnais, porém elas são muito mais poderosas do que qualquer arma que o ser humano já produziu. E elas são muito eficazes e poderosas para destruir as forças do diabo, as forças do adversário, até as forças dos homens também. Então, o poder de Deus, ele é imensurável, ele é ilimitado. Esse revestimento de poder possui dois propósitos. Então, quais são os propósitos das armas espirituais? Eu destaquei dois aqui. Primeiro, ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Satanás sabe construir situações criadas para nos destruir. Então ele manipula essas situações, ele constrói as situações de forma muito astuciosa e tenta nos seduzir com engodos, com tentações, para que a gente possa cair nas suas ciladas. Então o diabo ele é um jogador de xadrez, é um mestre jogador de xadrez. Mas só quem pode nos dar a sabedoria, a unção, para a gente dar o checkmate e vencer o diabo,
no jogo de tabuleiro complexo, somente a sabedoria do Espírito Santo e o poder do sangue e do nome de Jesus. Segundo propósito, resistir e ficar firmes quando vier o chamado dia mau. Então o texto fala que nós devemos ficar firmes e resistir ao dia mau. Ao dia mau, meus queridos, é aquele momento na nossa vida em que as investidas dos espíritos malignos é algo tão intenso, tão forte, que se não estivermos cheios do poder de Deus, seremos tragados pelo abismo de tribulações que nos são preparados. Então, não é à toa que quando vem o dia mau, muitos crentes são surpreendidos porque estão totalmente despreparados. E nesse despreparo eles estão sem azeite do Espírito Santo, sem a chama do Espírito Santo, estão sem o poder do Espírito, sem virtude nenhuma, estão com um coração vazio e seco do poder de Deus, igual a um deserto árido. Então, eles acabam não resistindo, esses crentes estão tão fracos espiritualmente que caem em todo tipo de cilada, todo tipo de tentação, caem em pecado, pecado chama morte espiritual, pecado atrai maldições, obras de feitiçaria, trabalho e palavras de maldição começam a alcançar aquele crente, porque os demônios encontram porta aberta, legalidade para destruir a vida daquele crente, porque ele deu abertura, porque ele não orou, não buscou a Deus, não se preparou espiritualmente, está desprovido de azeite, desprovido de fogo, de chama, de poder de Deus, e aí ele vai ser destruído de alguma forma. Ele, sua família, sua casa, sua vida vai ser destruído, porque o diabo ele veio para isso, matar, roubar e destruir. O diabo é mentiroso, é assassino, é cruel, é perverso, é mau e não vai medir esforço enquanto não acabar contigo completamente. Destruir. Ele maquina o tempo inteiro a tua destruição. Abra os teus olhos e vigie em relação a isso. Isso é sabedoria bíblica. Então nós devemos entender o seguinte, que a nossa força física e mental, nossos recursos materiais, nossa sabedoria nada podem contra forças espirituais da maldade. Um caso disso é Jó. Jó tinha riqueza, dinheiro, sabedoria, vida com Deus, vida de obediência, porém nada disso ele foi suficiente para evitar uma ação do diabo. O diabo veio, acabou com tudo que Jó tinha, até com a saúde dele. Mas ali Deus tinha um propósito. Se o diabo conseguiu fazer tudo isso com Jó, ele sendo o homem correto, como não pode fazer com um crente que não está vigilante, não está fortalecido, não está revestido do Espírito Santo, não está ligado com Deus? Vai fazer algo pior e mais destrutivo. A gente sabe que pela santidade de Jó, Deus acabou reconstruindo a vida dele até melhor. Mas a gente usa esse exemplo para não ignorarmos, não relaxarmos, não dormirmos e não ficarmos inocentes em relação às astutas ciladas e ações de Satanás e o poder de destruição que ele tem. Vamos lá. Então, agora eu vou te mostrar, chegou o momento exato de eu te mostrar uma revelação bíblica que vai abrir os teus olhos em relação à batalha espiritual. Esse é o momento. Então agora eu vou te mostrar algo que muitos pregadores e palestrantes que ensinam sobre o tema batalha espiritual não enxergam nessa passagem que a gente leu no início, desse vídeo e acaba orientando mal os seus seguidores e alunos. Pois se não conhecermos bem os meios de combate contra as trevas, teremos grandes prejuízos na vida como um todo. Então, todos os itens da armadura de Deus, conforme Efésios capítulo 6, embora tenham uma finalidade e significados próprios na batalha, possuem em comum uma conexão única. Sabe qual é essa conexão? É com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Você pode estar abismado e sem acreditar o que eu estou fazendo. Você pode pensar que a batalha espiritual ela é só repreender, jejuar, fazer propósito de jejum, de oração. Não é só isso não, meu querido. O instrumento das armaduras, toda a armadura, inclusive a espada, tudo está relacionado à palavra, às escrituras sagradas. E eu vou te provar
cabalmente, com fortes e profundas bases bíblicas. E o que eu estou falando é pura verdade bíblica. Então vamos lá. Vamos começar com o versículo 14 de Efésios 6, que diz o quê? Que nós devemos cingir os nossos lombos com a verdade. O primeiro item da armadura de Deus para o combate espiritual, qual é? Um cinto que cinge os lombos, que é o cinto da verdade, ao qual a espada ela é guardada com esse cinto. É um cinto que o soldado romano utilizava, e esse cinto no lombo aqui, ele guardava a espada. Então esse cinto ele é chamado o cinto da verdade. Aí nós podemos lá em João, capítulo 17, versículo 17, que diz o quê? Que essa verdade, a qual nós temos que nos cingir com ela, quando começa a batalha espiritual, é a palavra da verdade. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, João 17, 17 diz que essa verdade que nós somos cingidos no lombo é as escrituras sagradas, que é a verdade de Deus. No mesmo versículo 14 nós temos o quê? A couraça da justiça, a couraça para proteger. A couraça da justiça nós podemos, lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, ter a seguinte passagem que diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aí ele diz o quê? Porque nele se descobre a justiça de Deus. Se você ler o contexto, os versículos anteriores, todo o capítulo 1, você vai ver que Paulo está falando do Evangelho. No Evangelho de Cristo se descobre a justiça de Deus. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho, e o Evangelho é a pregação da palavra, é a pregação da mensagem. Então a couraça da justiça também, assim como o cinto que cinge o lombo é a palavra, a couraça da justiça também é a palavra de Deus, é o Evangelho. Segunda arma, segundo item da armadura é a palavra. Vamos para o terceiro item. Nós temos no versículo 15 o quê? Pés calçados com o calçado da preparação do Evangelho da paz. Então, Romanos também, capítulo 1, versículo 16, Paulo fala assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Então aqui está dizendo o quê? Que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Então o Evangelho, ele é o Evangelho da salvação. Então quando você está calçado com a preparação do Evangelho da paz, você está calçado com a palavra. A palavra de Deus que vai calçar os teus pés e vai te dar vitória na marcha contra o diabo. Aí nós temos outro item, que é o escudo da fé, versículo 16, que nós temos que embanhar o escudo da fé para nos livrarmos dos dardos inflamados do maligno. Então, nós temos aqui a citação de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, meus amados, a fé é gerada por ouvir a palavra. Se você é um daqueles que não gosta de culto de doutrina, não gosta de escola dominical, não gosta de culto da palavra, não gosta de estudar a Bíblia, lamentavelmente eu tenho a te dizer o quê? Que não será gerado fé nenhuma na sua vida. Você não vai ter fé sólida, fé verdadeira, porque a fé só pode ser gerado para aqueles que ouvem a palavra, a fé genuína para vencer o diabo. Então, o escudo da fé, ele é gerado pela ação de ouvir o evangelho, de ouvir a mensagem, de ouvir a pregação, de ouvir as instruções bíblicas e teológicas. Aí nós temos versículo 17, o capacete da salvação, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque, mais uma vez eu cito, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o capacete da salvação é o evangelho da salvação. A salvação ela é gerada pela pregação do evangelho. Então, o capacete também é a palavra de Deus.
Aí nós temos, por último, a última arma, que é o versículo 17, e esse é bem claro, não precisa nem de versículo para fazer comparação, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então, tantas armas de defesa, capacete, couraça, cinto que cinge os lombos, escudo, calçado, né? E as armas de defesa e a arma de ataque, que é a espada, todas são a palavra de Deus, as Escrituras. Se você não tem Bíblia, não tem conhecimento bíblico, não tem as Escrituras, você está despreparado para a batalha espiritual e você vai sofrer derrota. Pode jejuar muito, pode subir muito a monte, pode fazer muito propósito. Se você é desses que negligencia a Bíblia, você vai apanhar feio de Satanás e seus demônios. Você vai ter consequências terríveis. Pode ter certeza. Então, para não ficar somente na palavra, para que nós possamos ser completos, plenos na questão de adquirirmos força e poder de Deus para vencer o diabo, o versículo 18 nos traz um esclarecimento final. Ele diz que diante de toda a armadura de Deus, depois de você se apossar da armadura e se revestir da palavra, você tem que ter uma vida de constante oração, súplica, intercessão e vigilância. Então, todo conhecimento da palavra, sem oração, ela não vai ser eficaz. As armas espirituais da palavra só serão eficazes na sua ação de poder se você tiver uma vida de oração. Oração profunda, oração prolongada, oração intensa, constante e diária. Então, versículo 18 diz que nós devemos orar no Espírito Santo e vigiar com súplicas e intercessão em todo o tempo. Então, nós estamos quase encerrando, né? As armas de defesa como de ataque são todas vinculadas à palavra de Deus. Esse é o principal motivo porque o diabo trabalha para tentar descredibilizar as escrituras sagradas, lançando as trevas da ignorância bíblica, conduzindo gerações a trocar as escrituras por crendices, falsos mistérios, falsas profecias da carne, retetés, liberalismo teológico, racionalismos, tentando apresentar a Bíblia como um livro antigo e desatualizado, que precisa ser reescrito à luz do contexto da cultura mundana pós-moderna. Mas nós devemos lembrar que Jesus venceu Satanás na tentação do deserto, em Mateus capítulo 4, com as citações das Escrituras. Quando Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado, lá nos 40 dias que ele esteve em jejum, primeiro o diabo chegou e ofereceu o quê? Sugeriu que ele transformasse as pedras em pão para matar a fome dele, se ele era realmente o Filho de Deus. O que é que Jesus faz para responder o diabo? Ele cita Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí o diabo, percebendo que Jesus usou a Bíblia, o diabo usa a mesma estratégia, usa a Bíblia também abrindo no Salmo 91. O diabo diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui do alto, pois está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que nenhum mal te suceda. Aí Jesus responde o diabo com Deuteronômio 6,16, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, querido, essa história de você abrir no Salmo 91 e deixar na porta da sua casa, achando que você vai expulsar mau espírito, você está enganado. O diabo não tem nenhum problema de citar o Salmo 91, que ele tentou fazer isso com Jesus. O que vai vencer é o Salmo 91, o Salmo 1, todos os salmos, de Gênesis e Apocalipse, toda a Bíblia, toda a palavra, se você citá-la contra Satanás, com vida de oração, com vida de comunhão com Deus, com vida de santidade no altar e com fé. É assim que você vai vencer o diabo, e obediência a Deus. Então, no final, o diabo tenta oferecer os reinos do mundo para que Jesus o adore, e Jesus responde com uma citação de Deuteronômio 6,13. Jesus diz: somente vai-te, Satanás, porque está escrito,
Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, queridos, existem demônios que trabalham para gerar preguiça de ler a Bíblia, porque eles sabem que a destruição deles e de suas obras está contida na palavra. O conhecimento bíblico nos faz mais sábios, no sentido de adquirirmos a sabedoria de Deus para vencermos um inimigo muito astuto. Em cada página das Escrituras temos a orientação certa de Deus para conduzir nossa vida em vitória. Porém, toda essa sabedoria, sem uma vida intensa de oração, eu repito de novo isso, endosso, se torna apenas um conhecimento teológico cáustico e desprovido de poder e unção e do Espírito Santo. Então, no final, Paulo reforça toda essa armadura de Deus e a espada que são eficazes se forem munidas da oração diária. Amém? Então, encerra esse vídeo. Espero que você tenha gostado desta aula. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações. Faça um comentário e compartilhe com mais pessoas. Deus te abençoe. Um grande abraço.